Pessoal, então vamos continuar. A gente começou nossa atividade com essa planta, né? Então ficou de fazer a modelagem das paredes e a definição aqui das plantas, ok? Então vamos lá. A gente colocou os extintores e aí eu tenho algumas identificações. Por exemplo, nós vamos ter aqui a nossa identificação da placa de saída, da emergência de saída, né? Que aí é S, né? Que são as sinalizações, certo? E eu vou retornar lá para o meu projeto. Então, no meu projeto, como que vai funcionar? Eu vou no meu template e vou identificar, né? Essa minha placa, esse meu elemento, tá? Então, vamos fazer essa nossa identificação no projeto. Certo, então vamos lá. Então estou com a nossa modelagem, tá? Eu vou até renomear logo aqui para ficar mais fácil da gente fazer a identificação. Então essa aqui é a minha planta baixa do térreo, certo? Da torre A, tá? Tô dando um exemplo aqui. Então fiz a minha identificação. No nosso template, nós vamos fazer agora as nossas aplicações. Então eu vou lá nos meus elementos de componente, certo? E eu vou buscar aqui algumas identificações. Eu tenho identificação E, que são as minhas identificações de equipamentos, certo? E eu tenho as minhas identificações S, que são as minhas identificações de segurança. Eu quero aqui a identificação da nossa saída. Então, eu vou vir aqui S2, nossa saída, certo? Então, eu vou ter aqui uma porta de saída. Eu vou anexar aqui a nossa saída, certo? Eu já vou fazer o meu segundo anexo aqui também. Eu tenho uma outra saída nessa minha parede, tá? Então eu fiz aqui, ó, um anexo das nossas saídas, certo? Se eu for no meu 3D, ó, eu tenho aqui a minha identificação de saída. E se eu retornar aqui novamente também no 3D, ó, eu tenho a minha identificação de saída. Então, deixa eu só ver se eu consigo mudar bem aqui na seleção. Beleza, certo? Retornando aqui na minha planta, o que eu preciso ver? Eu preciso ver simbologia, certo? Então eu vou vir aqui, ó, em nível de representação baixo, some todos os meus elementos 3D e alto aparecem meus elementos, ok? Que a gente conversou que eu preciso da minha simbologia do meu projeto, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em anotar, tá? E vou fazer identificadores por cada categoria ou identificar todos de uma vez, se eu quero identificar vários elementos. Eu vou vir, ó, o meu identificador, tá vendo? Minha barra de opções, eu vou tirar essa seta e vou fazer aqui, ó, a nossa identificação. Então, vou colocar lá a minha saída S2. Aqui, da mesma forma, coloco meu identificador e vou colocar lá a minha identificação. Eu tenho aqui a dimensão da minha placa. Essa minha dimensão eu vou seguir uma tabela que é de acordo com a distância da minha saída. Então, eu vou ter que ver a distância da minha saída, certo? Para me fazer essa minha identificação da dimensão que vai ser a placa. Então, a gente vai ter que ir para outra tabela futuramente para ver essas especificações de dimensões. Ok? Então, essa seria, né, uma da segunda etapa lá do nosso projeto, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Então, vou identificar que eu tenho uma identificação de porta. Aqui, ó, também identificação S3, certo? Então, eu já vou olhar aqui a minha identificação e vou no meu projeto novamente e vou fazer essa mesma inserção, certo? Onde que eu fui? Arquitetura componente. Qual elemento que eu quero? S3, tá? E vou colocar ele aqui bonitinho no meu projeto. Coloquei essa minha identificação aqui no meu projeto. Vou lá no 3D só para vocês verificarem como que tá ficando lá.
tá? Então eu tenho aqui, ó, uma opção lá, ó, do 3D, tá vendo? Ó, então o que que eu vou fazer? Eu vou vir, por enquanto, anotar, certo? Identificar categoria ou TJ e vou fazer aqui, ó, a assinalação desse meu elemento, certo? Então eu vou conseguir vir fazer essa minha identificação, tá? Professor, como é que você diminuiu agora? Eu mudei a escala do meu projeto, né? Então, mudei aqui a escala para uma planta para 1:50. Esses elementos não ficaram tão grandes. Se eu venho aqui, ó, na minha barra de configuração aqui do nível de detalhe, coloco baixo, então vai ficar só a nossa simbologia, ok? A primeira parte do projeto foi extintores, né? Então eu verifiquei aqui que eu tenho extintor. Qual o modelo do extintor? Vou ver lá na minha legenda. Ou nós vamos seguir a nossa norma, a NT. Certo? Então vou ver aqui, um carga d'água e outro pó BC, certo? Então vou vir aqui, né, os nossos elementos componentes, vou procurar lá nosso extintor, certo? Se eu quiser colocar só aqui, gente, a minha barra de busca, ele vai buscar os elementos que eu tenho lá com as palavras-chave, tá? Então vai depender muito aqui da nossa busca, certo? Mas eu estou querendo o quê? Um extintor. Eu tenho um extintor portátil de parede e eu tenho o de piso. No nosso caso aqui é o de parede, certo? Coloquei ele lá também no meu projeto. Se eu aumentar aqui o nível, eu consigo visualizar esses meus elementos, tá? O que importa para a gente são representações, tá? Vou lá no meu extintor novamente, que é o de pó BC, de parede também, certo? E vou assinalar ele no meu projeto. Então, eu vou fazer essas minhas identificações, né? Eu escolhi aqui a planta baixa, né, dessa torre e vou fazer o próximo pavimento dela, tá? Então, a gente vai colocando essas nossas sinalizações, fazendo essas nossas identificações, tá? Futuramente, mais na frente, nós vamos fazer aqui a nossa sinalização do gás, ok? E as sinalizações, né, do meu tipo de paredes, né, dentro do meu projeto, tá? Então, por enquanto a gente ficou aqui com as nossas simbologias, tá? Então, vou identificar essas minhas simbologias dentro dos meus pisos, né, no hall da escada lá. Vou ter novamente a sinalização S8, S17, extintor, certo? Dentro da minha planta de cobertura, tá? Dentro da minha planta de cobertura não, da minha planta lá, da cobertura da área íntima, tá? Duplex, e eu tenho a minha cobertura área social, que eu vou fazer lá, mesma identificação do meu hall, né? Olha lá, eu tenho identificação P4, S9, S17 e S8, certo? Então, essa é a continuação, né? Parte 2 da nossa atividade, que aí a gente vai continuar ela novamente na sábado, até a gente concluir essa parte aqui de modelagem de simbologia desse projeto.